quando o bebê começa a chorar, geralmente a gente tem uma ideia sobre o que se trata, né? Se tá chegando na hora do mamar, se de repente a gente sabe que tá na hora de trocar fralda, ou quem sabe já sente cheiro de cocô, alguma coisa assim. Então, muitas vezes a gente já tem uma noção. Mas de vez em quando, como no caso desses, né? Será que é cólica? Muitas vezes a gente tem que voltar a estaca zero. E às vezes mais do que uma ou duas, até 3 vezes. Então, eu tenho meio que uma lista mental de coisas que eu sempre verifico mais do que uma ou 2 vezes. Eu vou descendo essa lista, chego no final da lista e se eu não pensar mais alguma coisa, de repente, que eu não pensei até aquele momento, daí eu volto para a primeira coisa. Bom, vamos verificar de novo. Então, mais ou menos as coisas nessa lista. Primeiro, fome. Por mais que seu bebê acabou de mamar, ou mamou agora há pouco, ou já mamou muito mais do que normalmente mama, e você tem certeza que não é aquilo, tenta de novo. Eu já tomei susto por bebê que de repente numa noite mamou uma quantidade incrível comparado com o que os outros bebês mamam e ele mesmo mama. Então tenta de novo. Por mais que seja óbvio para você, talvez naquela noite o bebê tá querendo mamar mais, ainda mais se for menino ou se for no frio, né? Às vezes algumas coisas mudam. Mas todos os bebês têm uma fase que vai esticar um pouquinho mais e de repente dá mais fome. E geralmente é no final da tarde, justamente naquele horário que o bebê acaba chorando sem motivo. Então você já tentou fome, né? Não é fome, o bebê não quer o leite. Recusa o leite, você tentou aquilo. Vamos para outra coisa. Eu sei que nos casos de leite materno não precisa da água, mas como nos meus casos, né, e às vezes tem outras mães que estão cuidando de bebê que de repente não puderam, não quiseram, tem uma situação e não tem leite materno ou, né, está dando fórmula infantil por um motivo ou outro, e a questão da água. Eu sei que eu já tive pediatra que fala que não precisa dar água mesmo em caso de fórmula infantil. Eu não sei se eu concordo ou não, geralmente eu deixo que o bebê me fala isso, tá? Claro, tem que ser água filtrada, não pode ser água, né, que não seja filtrada, até porque o maior risco a maior causa de morte no mundo em questão de criança e bebê até 5 anos é por infecção intestinal. Geralmente naqueles outros países ou regiões do país onde não tem a limpeza, a água limpa que a gente tem, né, onde eu moro aqui e no meu país natal, etc. Mas tem lugares, até mesmo nos Estados Unidos, que não tem ou não é fácil encontrar. Então tem que tomar cuidado, sempre filtrado. Mas vamos dizer que seu bebê está tomando fórmula infantil e você não tentou ou tentou, mas faz um tempinho. Eu já tive bebê que eu já tinha tentado dar água e o bebê não gostava de água. Só que umas duas semanas depois, de repente chora, eu não sei o que é, eu vou e eu dou água por checar na lista, né? Já tentei isso, já tentei aquilo, a única coisa que eu consigo pensar que falta é água. Ele não gosta ou ela não gosta de água, nunca pegou água. Mas naquele dia, de repente, deu vontade e mata vontade na água. Se eu não tivesse dado água, eu estaria chorando até hoje. Também eu já tive bebê que, por mais que pequenininho, geralmente os bebês que eu vejo no fórmula não sentem essa sede de água. Mas eu às vezes tento, deixo que o bebê comunica isso para mim ou não o médico. Né? Eu não tô justificando o que você faz, mas eu tô falando o que eu faço. Eu já tive médico que falou que não é pra dar, mas sendo filtrado, água limpa, né? Eu deixo que o bebê me fala se quer ou não quer. Então eu ofereço. E eu já tive bebê, mesmo pequenininha de tudo, só uma menina. E ela realmente tinha uma vontade todos os dias por água. Se eu não desse água pra ela, ia ser um problema no caso dela. Ela ia chorar. Ela era super tranquila, ficamos pouco tempo com ela, mas ela queria água. Os outros já não, até que chegava num ponto um pouquinho mais pra frente, com geralmente mais de 2 meses de idade. Daí sim, às vezes você já tentou no passado, mas chega num ponto que aquele bebê quer sede, ou tem sede, quer água. Então,
põe na lista. O bebê tá chorando e você não sabe qual é o motivo, tenta uma coisa, tenta outra, tenta água filtrada também, se você dá fórmula infantil para seu bebê. Chupeta, né? Essas são 3 coisas que vão para dentro da boca, né? O leite, a água, se for o caso, e chupeta. É engraçado porque às vezes seu bebê não pega chupeta, nunca pegou. Eu tenho uma história, eu gosto de contar a história porque daí fica na mente da pessoa. Eu tenho uma amiga da minha igreja que ela tem gêmeas e estava muito próxima, 1 mês de diferença de idade com uma das bebês que a gente cuidou, aquela que ficava em pé com 2, 3 meses de idade. Daí a gente, né, por ter bebês da mesma idade e tal, eu tava na casa dela um dia num culto, tá? Um culto em casa, tipo célula, sabe? Uma reunião e as 2 filhas dela, eu tava meio que cuidando dos bebês aí e o povo fazendo reunião. E as 2 bebês dela estavam meio agitadas. E uma começou a choramingar e ela não sabia o que fazer. E esse bebê começou a chorar. Que não sei o que. Mas ela sempre faz isso, que eu não sei o que. Eu já tô desesperada. E é fácil entrar nessa, porque a gente já fica, meu Deus, não, de novo, não. Ainda mais com gente em casa tentando fazer reunião e seu bebê não para de chorar. Daí, claro, né, vem eu, assim, deve ser muito frustrante, deve ser chato. Vem eu e faço tudo errado. E chegou ali e de repente achei a solução. E foi muito engraçado. Ela não sabia o que fazer. Eu falei, não, fica lá com eles, deixa que eu vou cuidando dos bebês, senão você nunca vai ter um break, né? Um momento para descansar. E nessa eu tentei uma coisa, tentei outra. Eu vi que a bebê não estava sossegando. Daí o que eu fiz? Eu peguei a chupeta da minha bebê. E ela tava dormindo já, eu peguei a chupeta que ela não tava chupando mais, eu lavei e eu coloquei na boca da bebê que tava chorando. Eu tenho uma teoria, uma tampa-buraco, eu chamo de tampa-buraco. O buraco que tá fazendo barulho se enfia ali no buraco e tampa o barulho. Não é que deu certo? O bebê começou a chupar a chupeta e ficou silêncio lá na casa. Daí ela falou, louco, o que você fez? Eu falei, bom, tampei o buraco que tava fazendo barulho. Ela falou, como assim? Eu falei, peguei a chupeta da minha e lavei, coloquei na boca dela. Ela falou, mas ela não pega a chupeta? Eu falei isso pra ela. Resolvido! E o engraçado é que até hoje essas 2 gêmeas agora pegam a chupeta. Ou seja, a coitada da mãe já tinha tentado isso, já viu que não pegava a chupeta, já aconteceu isso comigo também. Ela não é a única. Só que eu tive a sorte de ser a pessoa que fui lá e tentou de novo, né? Por falta de saber, né? Se pega, se não pega, eu fui lá e coloquei na boca dela e deu certo. Então até hoje essas meninas já têm 2 anos e ainda usa chupeta, mas naquela época ela tinha recusado e não pensou em dar mais, tanto que estava guardada as chupetas dela em algum lugar lá da casa. E ela foi atrás de procurar depois disso. Pegaram, as 2 gêmeas pegaram e depois nunca mais largaram. Então, no caso, ajudou muito, até porque tinha 2 meninas, né? Então esses 3 vão pra dentro da boca. Por que eu falo isso? Porque às vezes a bebê tá recusando, não quer coisa dentro. Fica recusando qualquer coisa que você tenta pôr pra dentro e o bebê fica assim, recusando. Então é importante você prestar atenção na comunicação do seu bebê, porque os bebês não são... eles são bebês, eles não são, tipo, ignorantes assim, sem inteligência. Eles sabem que querem ou não querem, eles só não sabem comunicar isso de forma que não seja choro. Tá? Então, quando você tá colocando algo pra dentro e a bebê tá recusando, não pega, enfia na boca e segura. Imagina se você tivesse que vomitar ou arrotar, ou até mesmo por qualquer motivo não quis, e alguém chega lá e enfia uma coisa na sua boca e segura, e fica segurando uma coisa na sua boca. Gente, o bebê não é incapaz de segurar uma chupeta se ela quer. Se ela não quer chupeta, não é você segurar na boca dela que vai fazer ela parar de chorar. Então não fica enfiando assim, tampando a boca e na chacoalhando do bebê. Deve ser muito frustrante alguém fazer isso com você. Eu vejo isso muito. Muitas vezes é algo que tem que sair. Então, por exemplo, um arroto preso. Muitas e muitas vezes eu vi que era um arroto
preso. Geralmente você conhece seu bebê, eu já tive bebê que quase não arrotava. E eu já tive bebê que arrotava até demais. Então às vezes eu arrotava o bebê, daqui a pouco vinha outro arroto, e daqui a pouco às vezes um terceiro ou quarto arroto. Isso era por bebê. E eu já sabia quando aquele bebê era daquele jeito ou não. Claro, sempre pode ter um caso meio diferente, mas de forma geral, você sabe se seu bebê está sempre precisando arrotar ou se arrota muito pouco. Então nesses casos é um tanto comum o bebê, por exemplo, estar dormindo e de repente acorda do nada. Fala, ué, acabou de dormir, né? Tá dormindo faz 20 minutos, agora acorda chorando. Geralmente, na minha experiência, se acontece isso, o bebê tava dormindo, de repente soltou aquele arroto e não conseguiu subir. Então, só de pegar o bebê, dependendo da estrutura do corpo do bebê, a fisionomia do bebê, às vezes esse arroto sai mais fácil ou sai mais difícil. Eu tenho um vídeo, né, que eu explico sobre uma técnica infalível de arrotar o bebê, que é difícil de arrotar. Mas eu já tive caso que só de pegar o bebê, levantar, já soltou e já botei de volta para dormir. Ou casos que eu preciso fazer um pouquinho mais de trabalho para conseguir esse arroto. Muitas vezes é instinto, tá? Instinto como mãe. E um pouco de insistência vem esse arroto e às vezes já é a hora de pôr o bebê de volta para dormir, já resolveu, certo? Às vezes gases ou intestino preso. Se você pensa que pode ser isso, uma coisa que ajuda, eu também tenho outro vídeo sobre isso, que eu falo de camundongos, mas se você acha que pode ajudar, eu já fiz isso, de abrir a fralda, quando não conseguir uma coisa, não conseguir outra, você pode fazer aquele negócio com as pernas, bicicleta, né, flexionar as pernas, mas também pode usar uma técnica que às vezes eu uso, de vez em quando, principalmente se for intestino preso, mas às vezes com gases também ajuda, de tirar a fralda, abrir a fralda, eu faço no meu colo mesmo, bebezinho, e levantar as pernas e estimular de forma leve. Pode ser com o dedo mesmo, o ânus do bebê. Muitas vezes, você vai entender melhor no vídeo que eu falo especificamente sobre isso, mas isso faz com que estimula o intestino e faz movimentar o intestino de forma que não estava antes, e isso pode solucionar o problema. Eu já tive bebê que estava, esse último bebê que nós cuidamos, uns 10 meses atrás, que ele teve um crise de choro e nada resolvia, e numa dessas eu senti, eu abri a fralda, assim, dobrei as pernas dele e fiz uma leve, né, estímulo no ânus dele, e não demorou 30 segundos e veio o cocô. Dali mesmo, assim, na fralda, ali no meu colo, ele, assim, já estava preparado aí, e veio, e daí parou. Ele era como se tivesse umas cólicas intestinais que não estava conseguindo, ele não estava ressecado, ele não estava com o intestino preso, não tinha problema de gases, foi simplesmente um problema naquela noite que deu, e eu senti de fazer, porque uma coisa não resolvia, a outra não resolvia, e deu certo. Também tem uma questão de carência emocional, né? Eu falei do bebê que nós quase achávamos que era um caso de cólica e ele acabou sendo um caso desse, era emocional. Então, claro, você com seu filho, eu não duvido que você está ou vai, né, quando nascer, vai estar dando toda a atenção para ele. Mas também tem uma questão que pode ajudar, que no seu caso deve ser algo que já está fazendo, de pele com pele. Então, aquela técnica canguru, né, de colocar bebê pele com pele. Mesmo sendo pai, outro membro da família, talvez um irmão, uma irmã mais velha que quer fazer também, é ótimo. Então, tira a camiseta ou sabe, às vezes só de topzinho, alguma coisa assim, e coloca o bebê contra a pele. A própria mãe já faz isso quando amamenta no peito, quando for o caso. Mas tem caso que a mamãe não conseguiu, ou tentou, não teve leite, uma coisa ou outra. Nesse caso, você também pode usar o peito de outras formas, para carência emocional, que não seja apenas para amamentar. E se você não conseguiu amamentar e você, né, mesmo que o bebê nunca pegou no seu peito ou você não tem leite, não teve leite por algum motivo, pode oferecer, mãe, pode oferecer peito para o seu filho. Deixe seu filho te falar que se ele vai querer ou não vai querer. Até mesmo por questão emocional, tá? Mas também da mesma forma, é importante o que você fala e é importante que você sempre dá palavras para encorajar seu filho. Você não está falando para a inteligência dele
intelectual, tá? Não é a questão da língua, não é dele falar português ou inglês, não é a mente em si. Você está falando para a alma dele, o espírito dele. E você está falando para o ambiente que você está. Então você fala palavras de afirmação para ele. Não, meu amor, você é um bebê muito tranquilo, né? Você não precisa chorar, você está seguro, você é amado, etc, etc. Isso é importante, certo? Mesmo que o bebê não tenha uma idade para entender o que você está falando. Também a fórmula. Às vezes você passa por uma coisa e assim nunca chega a lugar nenhum e você vê que o bebê tá tendo alguns sintomas digestivos, assim, de sistema digestivo, arrotos demais, talvez um refluxo maior, e você pode falar com o médico, talvez se você der fórmula para seu bebê, talvez poderia ser uma troca de fórmula que interessa naquele momento da vida. E por fim, às vezes simplesmente, até mesmo eu já tive bebê que tava de saco cheio de ficar no colo. E tenta uma coisa, tenta outra, ai meu Deus, chega num momento que você fala, chega, que eu tô ficando estressada. Você vai lá, você coloca o bebê pra dormir no berço e acabou o choro. Sim, tem bebê que só quer dormir no berço. Isso eu já tive com, na verdade, quase todos os meus bebês. E eu já sou de colocar no berço, mas como a maioria eu pego e eu faço dormir no colo nos primeiros 2, 3 meses de vida e depois eu coloco no berço para continuar dormindo, todos esses bebês têm um momento, geralmente de 3 para 4 meses, que aquele bebê, por algum motivo, decide que não quer dormir no meu colo, quer dormir no berço. E só o fato de eu ter colocado no berço chorando, já resolveu. E o bebê parou de chorar e dormiu. E daqui pra frente, dorme sozinho no berço, não quer mais dormir no colo. Só que eu vejo que a maioria dos pais, obviamente, né, quer atender às necessidades do filho, pega no colo e fica insistindo no colo. E às vezes o colo é o problema. Às vezes seu bebê só quer dormir e você não tá deixando dormir porque ele quer dormir quietinho no berço dele. Então, isso também pode pôr na lista de coisas para tentar por eliminação em caso de choro e ou cólica que você não consegue descobrir como solucionar. Pode tentar essas coisas e outras coisas também. Vai pela comunicação do seu bebê, que às vezes entra uma ideia meio louca e é justamente aquilo que você precisava fazer.